Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema Parábola do servo fiel e prudente e do mau servo. Se encontra em Mateus capítulo 24, versículos de 45 a 51 e Lucas capítulo 12, versículos de 41 a 46. Vamos para o texto de Mateus e já vamos fazer aqui uma melhor adaptação na tradução. Quem julgais que é o servo fiel e inteligente, a qual o Senhor constituiu sobre a sua criadagem para dar alimento a todos. Feliz esse servo, se o seu Senhor, quando vier, o achar assim realizando. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo, por ser mau, disser no seu coração: meu Senhor tardará a vir, e se puser a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, seu Senhor virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe qual seja, e o cortará no meio, e o fará partilhar da sorte dos hipócritas. É que haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola, estamos chegando à conclusão do capítulo 24 de Mateus, que é considerado o pequeno Apocalipse. Está faltando mais uma parte, que nós vamos ver numa futura reunião, mas a ideia do capítulo 24 de Mateus é falar sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda do Cristo. E a vinda desse Cristo é colocada nesse capítulo, que ele não vem com aparência exterior, que ele está dentro de nós e ele vem dentro de nós. E esse vai ser o maior de todos os eventos da história. É o objetivo da vida, é o objetivo da evolução, a gente se cristificar, a gente chegar à estatura do Cristo, ou chegar à plenitude do homem, realizar o fruto da humanidade, né? Quer dizer, o filho da humanidade é ser plenamente humano, totalmente humano. E nesse processo evolutivo demanda toda uma preparação. Nós temos que estar nos preparando e daqui a pouco, mais do que nos preparando, ficar preparado para esse dia, para esse grande dia, que é o maior dia da história individual de cada um, que é o dia da sua salvação, da sua realização espiritual. Esse processo, depois da nossa queda espiritual, ele não é coletivo. A evolução, ela é individual. Por enquanto, ela é individual. Apesar de que nós temos que colaborar com os outros e temos que ajudar os outros, e para que os outros cresçam, e aliás é ajudando os outros que a gente também cresce, não é isso? Mas o processo é que, conforme que você ajuda, você cresce. E se o outro não quiser receber a ajuda, ele necessariamente, nesse caso, não cresce.
Por isso que ela é individual. O livre-arbítrio faz parte desse processo da queda espiritual. Por quê? Porque você pode fazer a opção de querer ou não querer. Evidentemente que quando você diz que não quer seguir o processo evolutivo, passa por muitos desgastes, porque a vida ela é como um rio, ela tem a sua direção, né? E um peixe que quer nadar contra a correnteza, ele acaba se cansando muito, se esgotando muito, e ele não tem como sair do rio, porque o máximo que ele pode fazer é nadando contra a correnteza ou batendo contra as margens do rio, né? Dando com a cabeça na margem, e com isso ele não consegue sair do rio, e ele acaba se cansando, perdendo tempo, e no final, esse é o final da história, sempre é assim, o rio sempre ganhou do peixe, como diz o professor Petrobaldi. Quer dizer, o final da história é a gente fazer a vontade do rio, é fazer a vontade da vida, é seguir o curso da evolução. Para isso, vai demandar muito aprendizado, né? E a dor vai ter, então, um papel fundamental. Por isso que o Cristo, quando ele analisa esse tema da evolução, ou o tema da planificação espiritual, da salvação, ele apresenta um quadro de dor. Um quadro de dor. Porque com a nossa queda espiritual, nós ficamos completamente aturdidos, loucos, e achamos que aqui, que é o mundo de realidade, que esta vida é o mundo da realidade, esse mundo pequenininho, esse sol pequenininho da nossa consciência, que a gente se acha um Deus, um poderoso. Aliás, é muito engraçado que a gente aprende na escola que o homem é o rei da criação, né? Não tem frase mais estúpida do que essa, né? Dele achar que ele é o rei, né? Quando ele é a própria natureza, ele é a própria natureza, ele faz parte desse esquema da natureza. Então, quando eu falei criação, né, a palavra é natureza, ele é o rei da natureza. Então, está completamente louco. E com isso houve uma dicotomia, uma quebra entre a consciência e todo o mundo espiritual, e você perdeu rumo, perdeu direção, perdeu o sentido da vida, você não sabe de onde veio, para onde vai. Então, nessa situação, esse mundo aqui acaba gerando muitas e muitas e muitas dores. É um mundo de dor, ou como a gente chama, é um mundo de provas e expiações. Mas o próprio nome diz, quando fala de provas e expiações, já dá a ideia evolutiva, já dá a ideia de crescimento. Então, no exato momento em que você não quer crescer, já crescer já gera dor. E você tem que sair do inferior para chegar ao superior, né? Subir a escada da vida. E quando você ainda resiste, o processo então é muito mais doloroso, né? Então, daí Jesus falar em quadro de dor, como terremoto, falar em peste, falar em fome, falar em guerra, falar em indícios de guerra, que são os boatos, a guerra psicológica, falar em traição, falar em martírio, né? E falar do grande dia de dor, e falar da perda do valor da matéria, quando o sol vai escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, as estrelas vão cair, etc, etc. Mas como nós estamos num processo de evolução individual, o texto ainda chega a dizer, como nós vimos na lição passada, aquele que estiver trabalhando, um será escolhido, o outro não, né? Um que estiver no campo ficará, o outro partirá. Uma mulher que estiver moendo moinho, vai, a outra fica. Para dizer, então, que o processo, ele é individual, ele é gradativo. É lento, mas é gradativo e individual. Onde cada um tem que fazer a sua opção de se afastar do AS, como diz o professor Petrobaldi, AS, que é o antissistema, que é o mundo da desordem, do desequilíbrio, e que as religiões costumam chamar de inferno, né? E assumíamos o mundo do S, ou o mundo do sistema,
o mundo da organicidade, do equilíbrio, da perfeição, da harmonia, né? E que as religiões chamam de céu. Então, nesta luta entre o inferno e o céu, nós temos que traçar a nossa trajetória evolutiva. É só lá no ápice da evolução, lá no ápice, que você vai realizar, então, o fruto de todo esse processo. Você vai ser o filho, o produto de todo esse processo, onde você vai ser plenamente humano, ou será cristificado. Então, para isso, você tem que passar por todo, então, os gradativos desgastes, lutas, indas e vindas, né? Diz o professor Pietro Baldi que a evolução é sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2, porque você faz um aprendizado, mas tem que voltar para recapitular. É igual a professora, ela dá o ensino, dá o dever para casa, você vai fazer o dever de casa, aí ela vem, corrige, pondera os seus acertos e os seus erros, aí só que ela dá uma nova matéria. Por isso que é sobe 3, desce 2, porque a gente vive nessa espiral. Tem que dar uma parada, tem que descansar, tem que recapitular, aí dá mais uma subidinha, assim vai. A evolução, ela é muito longa e muito pequena em tempos muito longos. Mas com isso, ela é verdadeira, porque aquilo que você conquistou, você não volta atrás. Porque houve um aprendizado, fruto do sangue, fruto da dor, fruto da experiência. Daí a palavra sabedoria, você saboreou aquilo. Então passou a ser uma experiência sua. Então nesse processo da evolução, nós vimos na vez passada um quadro muito interessante, em que foi dito que o Senhor viaja, vai para um país longe, né? E deixa as ordens com os servos. Deixa as ordens com os servos. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. E mais, coloca lá um vigilante para tomar conta da porta. E esse tomar conta da porta não é o porteiro, ele não tem a ideia só nas antigas épocas, nas antigas civilizações, de ficar tomando conta da portaria. O porteiro, ele também sabe de tudo que entra, de tudo que sai, de tudo que tem lá fora. Ele é o contato lá fora. Imagina um porteiro de um mosteiro em que os monges ficam reclusos. Quem faz a ponte com o mundo exterior é o porteiro. Então o porteiro é que ele vai pedir ao mundo exterior, precisa de tais alimentos, que vai fazer a população trazer lá as ofertas, né? A caridade, para poder o quê? Sustentar os que estão dentro do mosteiro. Imagina um mosteiro em que as pessoas são reclusas. Então o porteiro, ele tem uma função, não só de vigia de quem vai entrar, daqueles que são os proibidos, né? A vigilância, também vai vigiar em termos de ladrão, para que não venha roubar as coisas que pertencem aos monges, que é para a sobrevivência dos monges, e também fazer a ponte de conseguir alimentos, né? de sensibilizar a população. E aí, no caso, quase sempre ele faz muita caridade também, porque ele atende ali as pessoas vão trazer alimento. Veja, e vocês podem vivenciar isso no Mosteiro de Santo Antônio, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Aliás, a célebre figura de que fazia isso é Fabiano de Cristo, que está enterrado o corpo lá de Fabiano de Cristo, e que é a reencarnação de José de Anchieta, né? Então, o Anchieta foi um dos fundadores do Rio de Janeiro e depois vai ser também o protetor, também um dos protetores da cidade. E ele vai conversar com a população, e a população fazer essa ponte, e a população, quando chegava, levava alimento, também levava as suas dores, os seus problemas, as suas doenças. Aí ele fazia curas, né? Indicava remédios, conversava com as pessoas,
dava então conforto, paz, etc. E com isso, né, ele também ganhava mantimento para os seus companheiros. Muito bem. Então, lá havia então uma casa, vamos interpretar essa casa como sendo uma fortaleza, uma fortificação, mas aqui é uma casa, uma fazenda, uma propriedade, né, onde que tem vários servos. O senhor vai para longe, o senhor vai para o estrangeiro, vai para longe e deixa lá os servos. Cada um vai executar a sua obra, cada um sabe o que faz, cada um tem uma especialização. E você, vigilante, vai cuidar lá da portaria. Da portaria, tá certo? E quando eu voltar, eu vou fazer a devida cobrança. Qual é a cobrança? Que tudo tenha funcionado bem, que a minha casa esteja em progresso, porque eu não quero que a casa esteja no mesmo lugar. Eu quero que ela esteja em progresso, que ela tenha dado mais produção, mais, por exemplo, se for uma casa de produção de vinho, tem que ter dado mais vinho, mais lucro, etc., né? E que a fortaleza esteja muito bem cuidada, tudo muito bem protegido. É isso que eu espero. E como ele faz em termos de vigilância, como ele quer cobrar das pessoas, ele não avisa o dia nem a hora que ele virá. Mas aí você poderia dizer assim, poxa, ele podia falar, né? Ele podia falar, porque se ele avisa a hora que ele vai chegar, não daria problema. E liga ali o ventilador, meu filho. Tá. Então ele não daria problema. Ele podia avisar certinho. E os obreiros, né? O vigilante ficava na portaria, o obreiro realizava a sua obra, bastava ele avisar o dia e a hora. Mas ele não avisa. E não avisa por causa de quê? Porque ele tem que chegar a qualquer hora para cobrar das pessoas para que elas estão realizando mesmo aquilo. Não estão matando o trabalho, não estão distribuindo os bens sem autorização, etc., né, fazendo desperdício. Ele não avisa. Mas vocês poderiam dizer assim, poxa, mas não seria melhor o senhor avisar? É que essa é a regra diante de pessoas sinceras. Quando você lida com uma pessoa sincera, com uma pessoa honesta, com uma pessoa trabalhadora, você diz para ela, eu vou fazer uma viagem, eu vou a Portugal e volto no dia 3 de março. Pronto, você dá a informação. Mas quando você não lida com uma pessoa honesta, quando você tem desconfiança da pessoa, você não avisa para poder chegar em cima da hora e ver se está tudo certo. Não é isso? Ver se está tudo organizado, se não está tendo desperdício, se não estão desperdiçando os seus bens. Mas por que é assim? Volto aqui a esse mundo do antissistema. Porque nós estamos no antissistema, porque nós estamos no inferno, ou melhor, no mundo de desequilíbrio, e aqui não é inferno porque foi criado esse inferno. Aqui é inferno porque os habitantes são diabos. Porque se nós olharmos a nossa natureza e tudo, é muito bonito. Tudo muito harmônico. Né? Francisco de Assis chamava de irmã. Irmã Sol, irmã Lua, irmã Estrela, etc. Mas, porque os seres são diabólicos, o nosso ambiente, a nossa casa é diabólica. E se vocês olharem como nós somos diabólicos, diabólico, a palavra, volto a dizer mais uma vez, a palavra diabo quer dizer, não tem nada a ver com aquele personagem que criaram. A palavra diabo quer dizer oposição, adversidade. Porque nós somos adversários da vontade divina. E a vontade divina somando uma coisa, essa é a lei do sistema, amor. Em contrapartida, no antissistema, a lei é o ódio, que resume cada um por si, que é do egoísmo, fruto do egoísmo.
Cada um por si. Eu quero é me dar bem. Eu quero mais, mais, mais e mais. Então, nessa luta, porque as pessoas não acreditam no outro, e não só o dono da casa não acredita nos empregados, mas o empregado não acredita no outro, um obreiro não acredita no outro, porque também pensa, se esse sujeito puder me trair, ele toma o meu lugar, e assim vai, né? É que, para organizar a sociedade, a primeira manifestação aqui no nosso mundo, para o nosso mundo ocidental, em que a gente tem de organização da casa, inclusive em Lucas, o texto está aqui, econômico, de economia. Economia é o administrador da casa, né? A palavra economia é a administração da casa. Então, a primeira visão social que nós temos de administração da casa, de morar ordem no nosso mundo, são os mandamentos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, aliás, tem uma frase do Jung, do grande psicólogo Jung, dizendo que os mandamentos têm a ver com a paternidade. O pai é disciplinador. A função do pai, a função inexorável do pai, a função arquetípica do pai é trazer a ordem e a disciplina, independente das outras qualidades dele. E o Jung fala que essa exigência é mais por causa de um perigo geral do que pelo próprio problema da família. Pelo próprio problema da família. Quer dizer, eu quero dizer mais, quando veio a lei em forma paternal, apresentada por Moisés, ou de forma patriarcal, apresentada por Moisés, é mais do que um cuidado com o povo judeu em si, ou porque eles cometem um pecado lá, ou porque cultuam outro Deus e tal. É que se não tem ordem na casa, o perigo é muito mais grave diante da situação externa. Por exemplo, diante de um terremoto, como que aquele povo que não é organizado vai poder um ajudar o outro? Diante de uma guerra, como que eles vão poder ajudar o outro? Diante de uma peste, ou de uma seca, de uma fome, como um vai ajudar o outro? Então, organizar a casa, trazer os mandamentos, é mais por causa de um perigo do que do pecado em si. O problema não é o pecado. O problema é o grande perigo de acabar todo um clã. E mais, é lógico que é o pecado em si que corrói essa harmonia social. Quer dizer, o pecado quer dizer o erro, o desequilíbrio social. Por isso que vem os mandamentos para botar ordem na casa. Foi a primeira ordem econômica, podemos dizer assim, de botar ordem na casa. E o mandamento, ele só fala de positividade de Deus. Como Deus é o Senhor da criação, é o Senhor do sistema, da ordem e não da desordem do antissistema, e então Deus, quando fala dele, ele fala de forma positiva. Eu sou um Deus zeloso, poderoso, fui eu que vos salvei, fui eu que tirei vocês lá da escravidão do Egito, eu sou o tal, eu sou o bambambam, eu sou fera, sou forte, sou poderoso e fiz isso porque quero vocês, porque amo vocês, pronto, e fiz por minha vontade, não tem nada a ver com a opinião de vocês, eu que quero, eu sei que isso é melhor e fiz assim. Primeiro. Segundo, começam as ordens para o povo. E quando ele começa então a falar com o povo e a falar do povo, e aí vem os outros mandamentos, todos são de forma imperativa, do deve fazer, e segundo, em forma negativa. Forma negativa é não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro, não deixar de honrar pai e mãe. Então vem forma negativa. Por causa de quê? Para dizer que a vontade do povo era aquela. As pessoas roubavam, as pessoas matavam, as pessoas não honravam o pai, tomavam a mulher do outro. E assim, nesse desequilíbrio social, vem a ordem de botar ordem na casa. Não fazer, não fazer, não fazer. E as devidas condenações. Quem fizer, deverá ser afastado do povo, apartado do povo.
Ele é um destruidor do povo, porque ele vai semear o pecado no meio do povo, apartado do povo. E ser apartado do povo é colocar para fora, botar para fora do clã, botar para fora da tribo, botar para fora da sociedade, apartar, dividir, tirar ele de lá. Ele é um perigo social. Hoje nós temos a penitenciária por perigo social ou o hospício. Naquela época, não, botava para fora e viver fora do meio, viver no deserto é morrer. Se você não tem a ajuda do grupo, você morre no deserto, não tem como sobreviver. Ou, o que, já sabendo disso, né? E para dar bom exemplo, esse bom aí entre aspas, era a pena de morte. Então mandava matar. Era o apedrejamento, etc, etc. Então, os mandamentos, eles vieram botar ordem na casa, e quem não cumpre o mandamento, por trazer esse desequilíbrio, aumentar o antissistema, aumentar esse desequilíbrio, essa desordem, né? Tem que ser afastado, tem que ser apartado. E quem cumpre a ordem, os obreiros que cumprem a ordem, né? Esse obreiro está fazendo a vontade do Senhor. Agora, vem então a explicação, por que o Senhor não diz a hora, nem o dia. Ele não diz, por quê? Porque a pessoa tem que estar sempre preparada. Com ele ou sem ele, como se tivesse assim, uma responsabilidade individual. Você não tem que fazer o bem porque Deus está te vendo. E se nós vamos pensar no dono da casa como sendo Deus, né? Aí na linguagem do Antigo Testamento, você não tem que praticar o bem. Eu estou praticando o bem porque Deus está me vendo. Eu estou praticando o bem, né? Porque senão o que Maria vai falar, Nossa Senhora, né? Então não é por causa disso. Você tem que praticar o bem porque o bem é bom. Por enquanto que você não tem essa visão, daí se fazer as penitências. Nossa Senhora, se você me der tal coisa, eu vou rezar 30 Ave Marias. Quer dizer, a Ave Maria é uma penitência. Significa que você não gosta de orar. Aí, se você me der tal coisa, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto para ver se vou te agradar. Então é a penitência. E que daí vai complicando. Eu vou andar de joelho, eu vou ficar de joelho do milho, etc, etc. Que vem a penitência. Nada mais é do que, em alguns casos, vai gerar um complexo de culpa, né? A culpa. E que você precisa resgatar essa culpa. Muito bem. A ideia, então, passa pelo seguinte. Eu tenho que sair da desordem e chegar a essa ordem. Só que esse mundo aqui, como todos os dois mundos, ele tem um campo vibracional. Ele tem um campo vibracional, que eu chamo aqui um campo magnético ou vibracional. Esse campo magnético do antissistema a gente chama amor. No antissistema também tem um campo vibracional, que eu chamo ódio, mas que não deixa de ser um campo magnético, um campo vibracional. No fundo, é uma luta para não se perder a ovelha. Você me pertence ao meu grupo, e eu não quero te perder. Então, toda vez que alguém começa a fazer um movimento para sair do antissistema, esse campo magnético reage. Daí aumentar o pacote de dor, de resistência, daí as perseguições, daí os martírios, porque ele não quer perder uma das suas ovelhas. É como nós poderíamos dizer assim, é perder eleitorado. Por isso a guerra nas eleições, né? Em que o sujeito disputa ali um voto. Ele não quer perder. Segundo, tem uma outra coisa. Há todo um apelo do antissistema, do sistema, um apelo de amor, querendo te arrastar para lá.
E ele te convence com alguns personagens do sistema que vem aqui, fazendo algumas coisas, como cura, trazendo palavras de amor, palavras de carinho, etc, etc. Então, por exemplo, quando uma pessoa do sistema vem aqui e cura alguém do antissistema que está com um problema de uma doença aí física ou psíquica ou espiritual, o sujeito começa a dizer assim: poxa, se ele me curou, ele é legal, então dá vontade de seguir ele. E o antissistema começa a reagir, por isso que o antissistema persegue todos aqueles que curam. Aqui, começa a dizer, ele é charlatão, ele é falso. Por exemplo, no caso do Cristo, ele curava por Beelzebul. E aí Jesus vai explicar assim, olha, se Beelzebul é o chefe da casa do antissistema, e se Deus é o chefe da casa do sistema, se a ordem do sistema é matar, é prender, por que que Beelzebul vai querer curar? Então de Jesus, ele vai dividir a sua casa. Ele está jogando contra a sua própria estrutura. Ele está indo contra a sua estrutura, ou melhor, ele está fazendo mal à sua própria casa. Ele está harmonizando a sua casa. Se é uma casa de dor, como é que tem cura? Né? Então, de Jesus, não pode. Logo, se não pode, a cura só pode vir da ordem, ou vir de Deus. Com isso, vai havendo o quê? De alguma forma, vai havendo umas sementes de fecundação do sistema no antissistema. O antissistema vai começar a ganhar umas sementinhas de fecundação de palavras de ânimo, de cura, de várias coisas, né? Da pessoa passar pelo martírio e não reclamar. E o pessoal do antissistema não consegue entender como é que ele passou pelo martírio e não reclamou, estava feliz. Se aqui a gente não quer perder o corpo e não gosta do martírio. Aí aquela sementinha fica ali. Isso, em outras palavras, fica fermentando, uma espécie de fermento que fica levantando a massa, né? Levedando a massa e mexendo com a cabeça das pessoas. Com isso, o antissistema ele vai perdendo a sua força e o antissistema vai ganhando alguns personagens. Agora a gente entende então por que o dono da casa vai embora e não diz o dia e a hora. Para quê? Para a gente estar sempre preparado, sempre. Não desperdiçar valor e estar sempre preocupado com a evolução. Segundo, por que ele também deixa a responsabilidade com a gente? Porque como nós fomos o responsável pela nossa queda, nós agora temos que dizer o sim à nossa evolução. Nós temos que ser os responsáveis pela nossa evolução. É lógico que o plano espiritual nos ajuda, Jesus nos ajuda, mas não caminha pela gente. Ele não pega a nossa cruz e carrega. Cada um tem a sua cruz. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Quer dizer, negar a si mesmo é negar a estrutura antissistêmica, né? A estrutura material do antissistema e me seguir o sistema, seguir a espiritualidade e carregando ainda a sua dor para fazer o seu processo evolutivo. Então esse é o primeiro ponto. Cada um tem que cuidar. E o vigilante, numa casa particular, que no caso uma casa de um ser encarnado, né? Um ser encarnado, ele é constituído da estrutura quadriforme, onde que nós temos o corpo das emoções, que é o corpo astral, nós temos o duplo etérico, que é o corpo das sensações, nós temos a matéria, que é o corpo material, nós temos o corpo físico, né? E nós temos o intelecto, que é o corpo mental. Então, toda essa estrutura tem que estar funcionando harmonicamente. A minha mente tem que estar alimentada com boas doutrinas, as minhas emoções precisam estar em equilíbrio emocional.
As minhas sensações, eu tenho que ter força para suportar ela. Sensação de frio, sensação de calor, sensação de dor, sensação de prazer, etc. E o corpo físico tem que estar também em harmonia. E a maior harmonia do corpo físico é quando ele gradativamente está se desmaterializando. Quando cada vez mais você está dando menos força ao corpo físico e mais à espiritualidade. Nesse exato momento, podemos dizer que cada um desses obreiros aqui, que nada mais são do que administrados pelo Espírito, que é o vigilante, que é o dono daquela estrutura em particular, daquela encarnação, o Espírito encarnado, é o Espírito que tem que estar vigilante, tem que estar atento para cuidar de todo esse processo evolutivo. Cuidar da nossa evolução mental, da nossa evolução emocional, da evolução das nossas sensações e do nosso corpo físico. Cabe ao Espírito cuidar desse processo evolutivo. Aliás, ele reencarna para que ele vença cada vez mais essa estrutura, para que essa estrutura cada vez fique melhor, até se terminar, até se espiritualizar e ele nem precisar mais entrar numa estrutura como essa. É lógico que a fonte dele é seguir a ordem do dono maior, que é o Cristo, por exemplo, ou o Cristo que está dentro de nós, ou Deus, se vocês quiserem. São nomes, nada mais que nomes. Ele tem que seguir a ordem. Por isso que o Senhor deu ordens para os obreiros e deu ordem também para ele, para o vigilante do Espírito, em que ele tem algo a realizar. Muito bem. Até aí nós vimos nos nossos estudos passados. Começa então a lição de hoje. Pedro pergunta assim: Senhor, está aí em Lucas, Senhor, isso é só para nós ou é para todo mundo? Vamos pegar aqui a frase de Pedro, que é muito interessante. Pedro, então, lhes perguntou: Senhor, esta parábola, tu a disseste para nós outros somente ou também para todos? E Jesus respondeu: que julgais quem é o dispenseiro, ou melhor, o economista da casa? Quem é? Quem é esse que tem que cuidar disso? Então, Jesus deixa a ideia de que a parábola é para todos, mas que ele em si, em particular, está falando do grande vigia, do grande vigilante, que é o Espírito. Logo fica claro que a mensagem de Jesus é uma mensagem para o espírito imortal. Jesus não está falando para o corpo passageiro, para a encarnação passageira, e sim para o espírito que comanda uma encarnação passageira, e que às vezes tem 1, 2, 3, 4 encarnações. Por isso que ele fala direto com o espírito. Quando você for entrar na vida, você for reencarnar, espírito, se a tua mão for causa de escândalo, corta. É melhor você reencarnar com uma mão só, é melhor reencarnar com um olho só, do que ser olhudo, do que ser ladrão, etc, etc. Né? Ter olho grande, então, egoísta, etc. Então, vaidoso. O que Jesus está dizendo, a mensagem dele, então, é para o espírito. Ele está dizendo perfeitamente para o econômico, ou melhor, aquele que administra a casa, administra a reencarnação, que é o responsável pela reencarnação, que é o espírito. Então vamos tratar dessa outra frase que a gente costuma dizer: a carne é fraca, o espírito pode... Estou passando por essa dor porque a carne é fraca. Ninguém está dizendo que a carne é fraca, não é fraca no sentido de que passamos por tentações, passamos por temores, etc. Né? Tudo isso é verdade, mas quem tem que administrar isso é o Espírito. E saiba que é assim mesmo, mas que o Espírito tem que ter força suficiente para vencer em todas as situações.
ou pelo menos dar um passo além em todas as situações. Se ele não pode cuidar de todos os processos ao mesmo tempo, ele tem que focar no. Aqui nessa encarnação eu vou focar em quê? No físico, nas sensações, nas emoções, vou cuidar do meu equilíbrio emocional, vou aprender o máximo de doutrinas de qualidade, etc. Qual vai ser o meu foco? Evidentemente, é bom ele ter um equilíbrio. Diz Dr. Bezerra de Menezes que a evolução é como um pássaro, precisa das duas asas. A asa do amor e da sabedoria. Por enquanto que você não tem as duas asas, o pássaro não faz o seu voo correto. Então, o Senhor, já sabendo que o espírito caiu, que o espírito é desequilibrado, ele vem dar a mensagem para esse espírito, dizendo assim: assuma a sua casa. Volto a lembrá-los aqui da carta número 7 do tarô. A carta número 7 do tarô, chamada Carro, ela tem no seu nome verdadeiro a vitória. A palavra é vitória, mas a frase, a palavra mais simplista para essa carta 7 do tarô é o carro. O que é o carro? É um cavaleiro que está numa carruagem com 2 cavalos e ele está carregando, está dirigindo a carruagem, né, comandando esses 2 cavalos. 2 cavalos com tendência diferente, um é de uma cor, outro é de outra, e ele está lá com as correntes, com as correias, cuidando desse caminhar, dessa trajetória. Quem guia a carruagem é ele. E dependendo então da sua habilidade, ele vai então comandar os cavalos, ele vai bridar os cavalos, vai frear os cavalos, vai dar mais velocidade aos cavalos, quer dizer, ele é o comandante. E quando ele comanda a carruagem, é vitória. O grande problema é quando a gente não comanda a carruagem. Então ele está dizendo aqui que a carruagem seria esse carro aqui, que é a da personalidade. A palavra personalidade, persona quer dizer máscara, só que persona é máscara em latim. Máscara em latim. E, se fosse em grego, estaria usando hipócrita. Hipócrita nada mais é do que o persona, a máscara, o ator. Um em grego, outro. Então, qual é o personagem que você vai apresentar hoje? Né? Qual é o papel que você vai fazer hoje? Qual é o papel, o personagem? Personagem, em latim. Ou melhor, qual vai ser a hipocrisia que você vai fazer? Qual vai ser a representação que você vai fazer? Porque não é a verdadeira hipocrisia no sentido de que é algo que você está representando. Né? Então, a personalidade não é a realidade. A personalidade é a máscara, é o ator daquilo que você está representando na atual reencarnação. Quem comanda isso? É o espírito. O espírito é o ator. É ele que está por trás, sabendo que papel que ele tem que representar na vida. Para essa encarnação eu vou querer tal papel. Para aquela outra reencarnação eu vou querer tal papel. Nessa eu quero o papel de homem, naquela outra eu quero o papel de mulher. Nessa eu quero de intelectual, naquela outra eu quero de uma pessoa simples. Nessa eu quero de uma pessoa com mais doença. Na outra eu quero uma pessoa com mais ligada ao físico. Ele é o vigilante, é o dono da casa e ele tem que estar fazendo essa construção. É lógico que ele faz isso sempre orientado pelas forças maiores da vida, que ajudam ele nessa direção. Por isso que nós vimos na sessão passada, ou melhor, na sessão, porque é um teatro, né? Por que nós vimos então na lição passada? Quando o Senhor dá as regras, não só para os obreiros, o que ele quer do corpo, da estrutura, da personalidade, mas ele quer do vigilante, que vai tomar conta da porta de entrada. O que eu quero de você? Você que é o grande ator que está comandando esse papel, esse personagem. A responsabilidade é sua. Em dar mais ênfase, em dar mais calor, em retirar, em fazer mais participação, etc. Animar mais. Como você vai representar? Vai ser um bom ator ou não? Vai realizar bem o seu papel ou não? É isso que se espera. No final se espera que ele ganhe o Oscar. O prêmio de ter vencido uma etapa e ganhou um prêmio. Né? Ou até ele ganhar o Oscar final, que é o Oscar da evolução. Mas veja bem, é lógico que acima do ator, nós temos a figura do diretor. O diretor que fala lá, o coquete, né? Ele é que comanda
a cena. Ele que diz o que ele quer, então, o diretor, então, faz um papel divino. E, aliás, mesmo aqui na Terra, mesmo, eles têm essa ideia, o diretor, ele é arrogante, né? Ele se faz de Deus, né? meio de Deus. Mas o diretor é nada que é o papel do Cristo, ou do Cristo que está dentro de nós, ou do Deus, ou da espiritualidade, etc., né? Ou dos anjos de guarda, seja lá o nome que queira dar. Aí é que vai passar a direção e vai dizer para o ator: faça assim, faz assim, dá mais ênfase. Agora o choro tem que ser mais de verdade, o beijo tem que ser de verdade. Aí ele vai dar a orientação para o ator fazer e o papel fica bem representado. É isso. Quando o diretor, o ator, não cumpre a vontade do diretor, há uma quebra. A cena fica xoxa, fica fraca, não fica com brilho. A cena que é para o povo chorar, pode até rir. Então, há uma racha. E essa racha pode ser até da seguinte forma: eu vou pegar você e não vou mais te convidar para fazer esse papel, trabalhar comigo. Vou te apartar. Que o texto aqui de Lucas vou te dividir no meio. São Jerônimo ficou doido quando ele viu essa colocação e tinha de traduzir. Mas ele percebeu bem como era o papel de ator, de hipócrita, que lá está a palavra hipócrita. Então ele percebeu, afastar. Ou te colocar na falsidade, você vai acabar vivendo com os hipócritas. Ou melhor, não sendo você verdadeiro, um ator verdadeiro que comanda o seu papel, você vai ser como uma personagem. Você não vai ter domínio sobre o seu processo, porque você não segue as devidas orientações. Logo você está dividido no meio. É muito interessante essa colocação, porque depois a psicologia vai fazer uso dessa palavra. E vai gerar em psicologia a palavra frustração, o frustrado. O frustrado é aquele que é dividido, há uma racha, uma quebra mental. Por isso que ele está em dissonância, ele está em desequilíbrio. Ele está frustrado, ele está rachado, ele está quebrado. Ele não está em unidade. Tem comportamentos diferentes porque ele não se vê numa unidade. É uma xícara quebrada. Ele agora tem que reorganizar esses caquinhos. É isso, a psicologia é isso mesmo. Organizar os caquinhos. Está tudo quebrado, está tudo dividido, a pessoa não se vê una. É o ator, então, que não se vê mais como ator e acaba se identificando como o papel. E ele fica doido. Ele começa a representar que ele é o Batman, que ele é o Batman, que ele é o Batman, que ele é o Batman. E daqui a pouco ele começa a achar que ele é o Batman. Aí pronto. Aí ele perde todo o controle. Ele já se identifica com o papel. Agora, fazer de tal forma em que as pessoas pensem que ele é o Batman é uma coisa. Agora, quando ele começa a achar que ele é o Batman, pronto, ele ficou psicótico. Ele ficou doido. No filme que eu emprestei para você, Vera, que é o Sem Controle, falando lá do Manuel, do Pizarro, né, e do Mota Coqueiro, você nota que os representantes que ele foi chamar para o teatro, os representantes eram loucos de hospital, né? E os loucos assumiram o papel de verdade. Eles tinham de representar que tinham de perseguir a pessoa, e eles perseguiram de verdade, levaram o papel a sério. Então, nesse exato momento, eles assumiram o papel e já não seguiam mais a ordem do diretor. E quando eles não seguiam mais a ordem do diretor, o que acontece? Eles estão quebrados, divididos, rachados. Tá bom. Nesse passo, então, Pedro pergunta: essa parábola, Senhor, que você falou, do dono da casa que foi para longe e botou lá o vigia para cuidar e os obreiros, essa palavra é para nós ou para todos? Ele falou assim: não, é diretamente para o espírito, para o vigilante, para o grande ator do processo da evolução, que é o espírito. Ótimo, tá bem. E o que se espera do espírito?
que ele fica atento. Ele tem que estar sempre preparado, toda hora é hora. Muito legal que Jesus foi procurar figo numa figueira no mês de setembro, no mês de fevereiro, quando a figueira só dá figo em junho e julho. Ele foi procurar em fevereiro e ele não achou. E os apóstolos achavam que ele amaldiçoou a figueira. A figueira física, ela tem uma época para dar figo, mas a figueira humana, qualquer época é época. Na época de adversidade ou não, ela tem que dar figo. Na época que você não pode produzir de uma forma, você pode produzir do outro. Você pode pelo menos ser simpático, você pode ser educado, você pode orar, pode agradecer a vida, etc. De alguma forma você tem que produzir. De alguma forma você tem que produzir. Então, a parábola, Jesus está dizendo, eu estou dando para o Espírito, para que em todas as situações, adversas ou não, ele esteja sempre preparado, cuidando de toda a estrutura, para que todos estejam fazendo bem o seu papel, cada obreiro, cada corpo dessa estrutura, esteja bem preparado, bem posto o intelecto, a emoção, as sensações, o físico, ele no comando. Ele no comando. Se ele fizer isso, e o Senhor vai chegar a qualquer hora, se ele fizer isso, o Senhor vai dizer assim, olha, eu que constituí o poder de você administrar uma estrutura como essa, um corpo, logo toda a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade de Deus. Não somos nós que mandamos na reencarnação, a reencarnação é uma graça, um agradecimento divino, uma oportunidade divina. Eu que te dei a oportunidade, diz aí a parábola, do vigilante cuidar desta casa, desses servos, desses corpos. A reencarnação é uma oportunidade divina, logo não é para você fazer o que quer. Aí vem uma tese muito interessante que está correndo no Supremo Tribunal, que a mulher pode abortar a hora que ela quer porque ela é dona do corpo dela. Evidentemente, a gente respeita o Supremo e respeitamos também a opinião das pessoas que não conseguem compreender diferente, né? E acho que por causa disso não deve ser condenado. O próprio Papa Francisco parou com essa bobagem de ficar condenando quem faz aborto, logo eles merecem perdão, porque não só eles, todos merecem perdão, porque é a ordem do Cristo, perdoar sempre. Isso não quer dizer que a coisa seja certa, seja correta. Mas, voltando, não é dona. Nós não somos dono do nosso corpo, nós não somos dono das nossas sensações, das nossas emoções, do nosso intelecto. Não somos donos. É uma oportunidade que o Espírito está tendo de uma estrutura divina. Ele está usando material divino, material que não é dele, para ele formar um corpo. Toda essa estrutura também é a estrutura das substâncias do corpo astral, do corpo das sensações, etc. Daí dizer Kardec, no corpo das sensações, quando há desencarnação, ele volta para o laboratório da natureza. Logo, tudo é recurso da natureza. Tudo é recurso da natureza. É verdade quando você diz que você construiu uma casa. Eu construí esta casa. Eu paguei. Você pode até ter pago lá um camarada que te vendeu o negócio que não é dele. Porque o cimento pertence à terra, o ferro pertence à terra, ele não é dono daquilo. Ele que se apossou e se disse dono daquilo, ficou claro? E eu paguei ele está também te vendendo uma coisa que também ele se apossou que não é dele. Logo, quando você faz uma casa, todo o azulejo da casa, tudo é da natureza. Você não consegue fazer nada que não seja se utilizando de algo, de alguém que não está ganhando nada em particular com isso, que não está te vendendo nada, que está te dando, que é Deus. É Deus, que é de graça. Aí está a graça, é de graça. Mas, então, diz aqui a passagem, ele ganhou a oportunidade de habitar esse corpo. Ele ganhou isso. Logo o Senhor deu e depois vem cobrar dele. E se ele tiver, diz aí a passagem, aí que está o grande mudança desse capítulo. Se ele tiver alimentando bem a criadagem, ou o texto ainda chega a falar assim, os servos e as servas, se ele estiver alimentando bem, e o Senhor chegar e pegar ele alimentando bem,
O Senhor vai constituí-lo agora, não mais só como administrador de uma casa, mas dos seus bens, da posse dos seus bens. Mais do que agora um administrador da sua casa, você vai possuir aquilo que o Cristo possui. Porque você vai chegar à grandeza crística, e com a grandeza crística você vai ser também administrador de todas as outras casas, de todo o processo evolutivo, de todo o planeta. Jesus diz que eles, os apóstolos, ficarão com ele nesse trabalho de julgamento planetário. Então é mais do que Pedro cuidar de Pedro, de Tiago cuidar de Pedro, de Tiago, de João cuidar de João, mas eles agora, pela estatura que chegaram, por administrar bem a casa Pedro, a casa João, a casa Tiago, eles agora recebem as chaves do céu, as chaves do sistema e vão ajudar na administração da casa alheia, ou melhor, da comunidade, da igreja, da unidade coletiva do planeta. Serão meus companheiros, meus coparticipadores diretos. Atuarão diretamente. Nós não podemos, atualmente, se juntar a Cristo para ajudar na administração da terra. A gente não consegue administrar a nossa casa, né? É como aquela dona de casa que não limpa a sua casa, não lava a roupa, dona de casa ou dono de casa, né? Agora tem que ser politicamente correto. Então, que não administra a sua casa, não lava a sua roupa, não cuida da saúde dos seus filhos. Como que é cuidar da saúde dos filhos dos outros, limpar da casa dos outros, etc, etc. Não é isso? Como nós vamos botar uma pessoa que é corrupta na sua própria casa, né? Sendo primeira-dama, administrando um estado, um país. Então, não pode. Ela vai prejudicar a muitos. E por causa disso, né? E por causa um político que está prejudicando a muitos, mais do que eles. Assim, então, o Senhor, quando ele chegar, ele vai ver se o sujeito está alimentando bem a casa. Se tiver, ótimo. Você é meu companheiro. Vem ajudar agora a cuidar da comunidade como um todo. Se não tiver, se tiver, feliz é ele. Se não tiver, diz aqui a passagem. Vamos pegar aqui. Feliz é esse servo, porque ganhará a recompensa do todo, né? Em verdade vos digo que lhe confiarei a gestão de todos os meus bens. E o Cristo, a terra pertence a ele. Então a administração, a gestão da comunidade, do todo. Mas se esse servo disser no seu íntimo, o meu senhor vai tardar a vir, e começar a espancar os seus servos e as suas servas, a comer, a beber, a se embriagar. Bem, então vamos lá. Se ele não for vigilante, se ele não for aquele que alimenta a sua casa com bons princípios, com boa energia, e começar a maltratar os servos, o que é isso, a maltratar os servos? Jesus explica: comer, beber, se embriagar e viver com os ébrios. Então, o cara que é um glutão, ele está prejudicando o seu corpo, a estrutura do seu corpo. Um sujeito que ele é beberrão, ele está prejudicando a estrutura, não só física, mas das sensações e das suas emoções, né? Se um sujeito que vive com os ébrios, olha, aí no caso não é só se embriagar, mas viver com os ébrios, quer dizer, a sua ambiência, a sua companhia, os seus companheiros, a sua comunidade é uma comunidade de desordem. Nós já vimos na vez passada aí que o comer, o beber, o se embriagar, não podemos levar assim ao pé da letra, porque Jesus está falando de uma estrutura ligada ao ambiente de Noé, quando comiam, bebiam, porque é uma frase bíblica, ele está se reportando à frase bíblica, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, etc. Então, como ele está se reportando, ele fala essa estrutura.
Que nós vimos no texto de Lucas o seguinte: o sujeito, nós aqui estudamos na vez passada, ele está, cuide de vós mesmo, né? E não fiques com o coração pesado, tomado por festins ou ressaca, embriaguez e os cuidados, as necessidades da vida, as preocupações da vida. Então o texto já havia falado, Lucas, então, ele está dando continuidade aqui, ele está usando essa mesma estrutura. Então tá. Aí nós já vimos que o comer é tudo aquilo que você se alimenta, pode ser a doutrina, né? Um sujeito que se alimenta de uma doutrina existencialista, né? Imagina você se alimenta de uma doutrina comunista. Há uns dias atrás eu estava falando com um sujeito que ele se dizia comunista. E que ele dizia assim: Fidel está certo. Toda vez que o sujeito não quer obedecer, pelotão de fuzilamento. Né? Muito bem. E ele fazia isso, né? Fazia assim, morando bem, né? Esse meu amigo, ele mora em Ipanema. Mas não só porque mora em Ipanema, que tem gente que mora em Ipanema, a casa dele é muito boa, né? E tem muita obra de arte, né? Então ele ia, independente dessa opinião dele, ele ia para o pelotão de fuzilamento, que ele tinha de dividir isso tudo com os outros. E ele ama Fidel, mas não vive Fidel, né? Isso é uma besteirada tremenda. Tanto que quando a Rússia desabou, o povo estava com fome e quem estava no poder estava muito bem, obrigado. Agora, porque o homem não tem nada a ver com o sistema filosófico, não importa se você é budista, se você é cristão, se você é umbandista, se você é Fidel, se você é Maduro, se você é Dilma. Ou é honesto ou não é honesto. É evoluído ou não é evoluído. Só tem essas duas divisões, o resto tudo é o resto. Tudo é falação. Agora, então, voltando aqui, se você não está cuidando bem dos seus, você vai estar fazendo o quê? Batendo nele, prejudicando. Se você traz doutrina desequilibrada para a tua mente, né, uma doutrina de preconceito, uma doutrina de racismo, de falta de equilíbrio, de harmonia entre as religiões, se você bota na sua cabeça o existencialismo maldito, eu gosto sempre de contar aquela passagem interessante do existencialista: cada um deve fazer aquilo que quer e realizar-se naquilo que quer. Aí o cara comprou um carro novo, estava feliz da vida e comprou um carro novo. E aí botou o carro novo estacionado lá em Paris. Isso passou ali um existencialista. E o existencialista viu aquele carro bacana, foi, tirou a calça, foi lá, defecou no teto do carro do sujeito. Aí ele pegou, viu aquilo, pegou um pau, deu uma surra no sujeito, quebrou ele de pau. A polícia veio e prendeu ele. Na hora que a polícia veio e prendeu ele, o sujeito falou: por que você bateu nele? O que houve? Não, porque ele defecou no meu carro. Aí o cara chegou e disse: mas é que eu sou existencialista. Eu sou existencialista e me deu uma vontade de fazer isso. E a gente tem que realizar as nossas vontades. E o sujeito logo respondeu: eu também sou existencialista. Me deu a vontade de dar uma surra nesse cara que eu dei. E a polícia não prendeu nenhum dos dois porque eles eram existencialistas. Então, no exato momento que você passa a ser essas doenças, essas filosofias doidas, e cada um bota uma noção de filosofia doida, ao ponto de depois as músicas falarem, né? Lá o Cazuza: os meus heróis morreram de overdose. Então isso é comer coisa ruim. Não é só o Bob's, o McDonald's, o fast food, de comer coisa ruim. Toda alimentação ruim, das revistas ruins, das novelas ruins, dos programas ruins, das ideias, das companhias ruins. É a tua psicosfera. Depois, em que você está embriagado, em que você está fascinado. Às vezes você está fascinado por bebida mesmo, mas pode ser também pelo tóxico, pode ser pelo sexo desequilibrado, pode ser por pela política doida, pelo poder, pelo dinheiro, pela casa, pela beleza física, que nem aquela mulher do livro A Terra e o Céu, não é? André Luiz? O Céu e a Terra. O Céu e a Terra de André Luiz. Quando ela só cuidava da beleza do corpo, só cuidava do corpo. E ela, quando desdobrou, ela era uma bruxa.
Então, você fica embriagado por isso. E os cuidados da vida. Eu agora não posso porque eu tenho que trabalhar, porque agora eu tenho que ganhar mais, depois que ganhar mais, agora eu não posso porque eu tenho que tomar conta do meu dinheiro. E agora eu tenho que preservar o meu dinheiro. Então, a pessoa fica completamente tomada por essas coisas e não cuida da estrutura evolutiva da oportunidade da reencarnação que ele ganhou. Veja, volto a dizer, foi uma oportunidade que o Senhor concedeu. E ele ficou tão preocupado com essas guloseimas, com essas bebedices, com essas embriaguez, com essa embriaguez e com essas companhias desequilibradas, com esses cuidados com a vida, ele perdeu a oportunidade da reencarnação. Quando chega no processo da desencarnação, no grande do julgamento, no grande dia do julgamento da consciência, no tribunal da consciência, que vai se fazer o balanço, o coração está pesado. Nós contávamos aqui da deusa da justiça lá no Egito, em que bota na balança o coração e do outro lado uma pena. O coração vai estar pesado. Aí chega o cachorro da morte. Lá no Egito tem o cachorro da morte. E ele, vai te comer. Você vai ser mordido. Ou, em outras palavras, é o cachorro do tribunal da consciência. Você vai ser atacado por perdi meu tempo, perdi a oportunidade, né? Perdi a chance de me reequilibrar. E aí, é lógico que ter uma outra oportunidade é mais difícil. Então, o Senhor espera que quando ele volte, ele encontre esse vigilante, esse administrador da casa, alimentando e não sendo mal, envolvido com embriaguez, envolvido com coisas fúteis e desprezando o corpo físico, desprezando os outros corpos, a oportunidade da reencarnação. Desprezando a reencarnação, o texto aqui diz bater nos servos, nos criados. O sujeito que está completamente desequilibrado emotivamente, está com o corpo inchado, está doente, está todo arrebentado, né? Desequilibrado nas suas emoções, com a mente corroída, com ideias torpes, porque não foi uma casa bem administrada. Agora, o Senhor vai apartá-lo daquela oportunidade. Aquela oportunidade que ele tinha vai apartá-lo e vai colocar ele no meio dos hipócritas. Vai cortá-lo. Diz aqui, cortá-lo no meio. Cortar no meio. Perder o vínculo com a espiritualidade. Aliás, para falar a verdade, não é que a espiritualidade se afasta. Ele que psicologicamente cria uma estrutura mental que não está em sintonia com a espiritualidade. Ele mesmo que se frustrou, ele mesmo que se quebrou, ele mesmo que se dividiu e agora está afastado. Assim quebrado, assim frustrado e dividido, diz o Senhor. Essa é uma das passagens mais interessantes aqui de Mateus. Agora ele viverá num processo de dor, onde há prantos e ranger de dente, muito choro, etc. São as dores da vida aí. E vai separado, vai partilhar a sua vida com os hipócritas. Como que ele vai partilhar a vida dele com os hipócritas? Os hipócritas são os personagens. Ele vai compartilhar a vida com aqueles outros que não obedecem os diretores, com aqueles outros que não sabem da direção da vida, que não sabem de onde veio, nem para onde vai, nem porque estão aqui, nem porque sofrem, não entende nada da vida. Vai levar uma vida dessa forma. Aí você fala assim, mas por que o Senhor permite uma coisa dessa? Porque como ele não quis a oportunidade de viver em sintonia com o alto e alimentar aquela reencarnação com coisas do bem, ele agora não deixará de ter a oportunidade de reencarnar, mas vai funcionar uma outra terapia, que é a terapia da dor. Ele agora vai viver com irmãos semelhantes a ele, que não cuidam da sua reencarnação, que não dão valor à sua reencarnação, que não dão valor à vida, e aí é briga de cão. E nesta dor, nesse desprezo, nesse verdadeiro bullying que um provoca no outro, né, que um despreza o outro, no mundo do preconceito, no mundo do toma lá da cá, no mundo do dou para que me deis, no mundo da frieza, do mundo em que ninguém
tem valor na pessoa, mas o valor está no bem, no objeto, nas coisas, é que a pessoa vai viver e aí vai passar pelo fermento da dor. Para assim mergulhar num processo, então, de reflexão, num processo de observação, naquilo que o Senhor fala, do olhar, vigiar e orar. Observar, vigiar com a caridade e orar, abrir a mente pela meditação. Aí no processo da dor, você vai entrar em si mesmo e vai dizer: Senhor, por que eu fiz isso? Ah, agora, Senhor. E aí, parece que é uma coisa ruim, mas não é. Está se retomando a terapia do processo evolutivo. É um retomar do processo evolutivo. Então, a passagem, a única coisa que traz de diferente, que a gente precisa ficar atento, é que Jesus estava falando no início da parábola, e Pedro pergunta: essa parábola para quem é, Senhor? Jesus estava falando do vigilante. O vigilante é aquele que cuida da portaria. Mas no capítulo de hoje ele não fala em portaria. Ele está dizendo: espere que quando eu chegar eu encontre o vigilante alimentando toda a sua criadagem. Masculina, feminina, toda a criadagem tem que estar alimentada. Ora, por que ele parte do vigilante que cuida da portaria para o alimentar? Aí nós explicamos aqui. O vigilante, na época das torres, na época dos mosteiros, ele se preocupava em botar alimento para dentro do mosteiro. Se ele não tratasse bem na portaria as pessoas com simpatia, com carinho, ele não ia ganhar alimento. Então, o que se espera é que o porteiro faça essa interface, essa ponte com a espiritualidade maior. A comida não é do porteiro, não é do vigilante. A comida ele ganha do povo que ele bota para dentro do mosteiro. No caso, o vigilante, que é o espírito, a comida que ele traz, a doutrina tem que ser do Cristo, o amor tem que ser do Cristo, as orientações evolutivas do Cristo. Esse é o alimento. Ele tem que buscar fazer essa ponte através, olha o que ele tem que fazer: orar, vigiar, observar, vigiar e orar, para estar preparado, antenado, receber a mensagem do Cristo e passar para a sua turma. Ou melhor, para que a reencarnação seja bem aproveitada. Como Santo Agostinho manda a gente fazer isso? Pegar do alto e trazer aqui para a vida diária, para a nossa reencarnação. Ele diz assim: toda vez que chegar a noite e que você for dormir, faça um balanço do seu dia. O que hoje eu fiz de bom, Senhor? O que hoje eu fiz de errado? Naquilo que eu fiz de errado, o que eu posso consertar? E naquilo que eu fiz de bom, o que eu posso melhorar? Você pode me ajudar que nessa noite eu possa ter a inspiração dos meus guias, dos meus orientadores, para que amanhã eu comece com a força, com a disposição. Aí chega no outro dia, você levanta, faz a sua prece, pede ajuda para que você possa derramar toda aquela bênção da reflexão e todas as ideias do conserto da vida, para que você possa, no outro dia, ter um dia melhor do que no dia anterior. E assim, sempre. Né? Logo você está alimentando a sua encarnação no dia seguinte, quando você levanta, com as melhores intenções. No final você faz um balanço, vê o que você fez de certo ou de errado e tenta consertar no outro dia, assim sucessivamente. Ou melhor, está sempre alimentando a sua estrutura, a sua reencarnação com as boas ideias do Cristo. Ou melhor, com a doutrina do Cristo, com o destino que o Cristo traçou para aquela personalidade que está manifestada no mundo por bênção, por graça da espiritualidade maior. Muita paz, fique com Deus.